Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da doutora. E hoje eu tenho a honra de receber a Desirê Bragon, que é mestre em Psicologia da Justiça pela Universidade de Portugal, psicóloga clínica e cultural, investigadora no Observatório Permanente de Violência e Crimes. No Tribunal de Justiça, ela é habilitada lá no Tribunal de Justiça de Brasília. Gente, são tantas qualificações que aqui eu passaria a palavra para ela brevemente se apresentar, mas quero deixar aqui para vocês que vocês não podem perder. Esse programa está incrível e o tema é acusações de abuso sexual e ações de família. Muitas vezes pensa-se que o criminalista trata somente e exclusivamente do âmbito criminal. Mas o âmbito criminal, a situação criminal, ela pode ocorrer em diversas situações, em diversos contextos, como nas ações de família. Desirê, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Quero dizer que é uma honra ter você aqui. Imagina, doutora, eu que agradeço aí o convite. Para mim é uma honra poder participar e contribuir aí com os conhecimentos que eu tenho aos colegas. Então, obrigada. Doutora já deu um panorama aí de quem eu sou. Meu nome é Desirê, sou psicóloga, atuo majoritariamente como assistente técnica e perita, né, na área da psicologia. Não sou muito fã da clínica, mas possivelmente nós vamos conversar um pouquinho sobre isso depois. Mas, a princípio, é isso. É um prazer estar aqui, poder participar e contribuir. São tantas qualificações e de tão relevante que é a sua profissão, Desirê, eu gostaria que você contasse um pouquinho para nós, antes de adentrarmos ao tema especificamente, a sua história, que você contribuísse conosco, contando por que psicologia, como foi para você essa preparação, inclusive fora do país. A psicologia, eu confesso, nunca foi a minha primeira opção. Meu pai é jornalista, eu sempre gostei muito de escrever, e a minha intenção era, então, escrever. Os amigos dele, jornalistas, também sempre me elogiavam, né, a questão da escrita, porque eu sempre gostei de parabenizá-lo nas redes sociais aí com fotos antigas, e geralmente escrevia um texto. E eles gostavam muito, né, os colegas deles, dos textos que eu escrevia. Então, eu fiz primeiro uma graduação em letras. Eu iniciei fazendo a graduação em letras, que eu não concluí, porque a minha intenção era pegar uma base gramatical muito boa, né, para ir, então, fazer o jornalismo. Acabei não concluindo, porque não era exatamente o que eu queria, eu não ia ter a base gramatical que eu queria. Fui para a comunicação, também não senti que era exatamente aquilo que fazia meu coração bater mais forte, e daí me veio a psicologia, né, como um curso que eu já tinha pensado algumas vezes antes, porque eu sempre tive um perfil de ouvir, de acolher, e pensei, bom, por que não, né, vamos ver o que a gente encontra nessa área. E quando eu entrei na psicologia, percebi, né, como eu já disse, que a clínica não era muito a minha área, não gostava muito, e me apaixonei pela área de avaliação psicológica. E daí, já na graduação, participei de grupos de estudo, participei de um laboratório na UNB chamado LabPAM, e nesse laboratório a gente fazia diversos estudos relacionados à segurança pública, né, em saúde mental. Então, avaliação de policiais, de militares, indivíduos da segurança pública no geral, né, e relacionados à saúde mental. E desde então fui focando o meu perfil profissional mais para esse lado, e nunca abandonei. Sempre estive ali na avaliação psicológica, psicologia jurídica, que é escassa, infelizmente, na faculdade. A gente precisa cavucar, né, buscar conhecimento para fora, mas estou aqui. E como foi a experiência em Portugal? Foi muito positiva, foi muito difícil, né? A gente, enquanto imigrante, quem já teve essa experiência sabe que muitas vezes nós não somos muito bem aceitos nos lugares,
especialmente mulheres, né? Portugal tem uma visão de que as mulheres brasileiras vão para roubar os maridos das portuguesas, então, em alguns momentos, a gente encontra essas dificuldades. Eu já cheguei a ouvir isso de uma colega, né? Mas, enfim, daí a gente vai se mostrando quem é, quais são as nossas intenções e as armaduras vão caindo também, né? Mas a experiência de estar em Portugal, de viver outra cultura e de aprender com eles foi muito positiva, assim, apesar de que a psicologia jurídica ela anda a passos lentos, né? Ela é uma ciência que está sendo construída, muito recente, mas foi muito importante ter essa visão da Europa, né? Porque lá, para além de Portugal, a gente tem muitas referências também italianas. Então, a gente sai um pouco do Brasil e consegue ver por outro ângulo. Foi muito importante e me abriu muitas portas essa experiência. E hoje você também tem atividade lá, não é? Hoje eu sigo num grupo de pesquisa, que é o OPVC, e tem sido menos frequente hoje a minha atuação por conta das demandas, que são muitas aqui no Brasil, né? Meu tempo dividido entre perícia e assistência técnica, ele vai cada vez ficando mais escasso, mas sempre que eu posso contribuir, né, participando dos grupos de estudo, das pesquisas que estão sendo realizadas, eu faço o máximo que eu posso. Muito bom. Com relação, Desirê, a essa evolução que você menciona que ela é um pouco lenta, né? Caminha a passos lentos os estudos. Nós podemos falar aqui um pouquinho da história, complementando já para agregar a diferença de um outro tópico que você puxou, da assistência e da perícia, né? Para deixar claro aqui para o pessoal que está nos acompanhando, você percebe que desde a Idade Média já era alguma coisa parecida, já havia algum pensamento com relação aos diferentes, né? As pessoas que tinham comportamentos diferentes daqueles que se tolerava como normais, vamos assim dizer, como adequados ali dentro de determinada cultura, até que avançando em meados do século XIX para o século XX, podemos falar então numa evolução para os manicômios, né? E aí o Estado começou a intervir e internar essas pessoas chamadas de loucas, até que houve então a admissão de psicólogos e psiquiatras para que estudassem aquelas pessoas que tinham algum tipo de transtorno, mas só em 2021 houve a resolução aqui no Brasil, não é? A resolução 487 do CNJ, a doutora menciona? A resolução do Conselho da Psicologia, que permitiu ali, então, a atuação da psicologia do testemunho, né? Que são várias resoluções, mas essa é a que eu chamo de marco, né? O marco histórico em que foi chamada oficialmente a perícia, a psicologia, a trabalhar com relação ao testemunho dos acusados de crimes bárbaros, inclusive. E assim, não é? A psicologia como um todo, assim, ela tem uma certa resistência em querer adentrar a seara jurídica, né? Por isso que eu faço uma grande crítica, inclusive, ao Conselho Federal de Psicologia no geral, porque a gente não tem incentivo para atuar nessa área, né? E isso reflete muito nas nossas próprias resoluções, como a doutora mencionou. Então, a gente tem resoluções do Conselho Federal de Psicologia que tratam da atuação do psicólogo no judiciário, mas essa resolução ela não conversa com o CPC, por exemplo. Então, a gente encontra certas adversidades, né, no caminho e a gente percebe que muitas vezes o nosso próprio órgão que deveria, né, estar ali conosco, andar de mãos dadas, ele acaba demonstrando que tem outras prioridades, né? E a psicologia jurídica é um campo que fica um pouco deixado de lado nesse sentido. Então, eu espero que isso mude,
né, e que os psicólogos jurídicos fiquem cada vez mais críticos e cobrem mais, né, o conselho quanto a isso, a presença de especialistas, de operadores do direito na construção das resoluções, né, porque a gente não pode simplesmente ignorar tudo aquilo que já foi construído na hora de fazer nossos documentos. Então, essa intersecção é muito importante no nosso trabalho. Especialmente quando você fala do código, né? Dos nossos códigos, aí tem o civil, a psicologia, a perícia, o expert, ele não está presente só na questão da execução penal, por exemplo, do cumprimento de pena ou do pós-cumprimento para reinserção social. E essa primeira resolução, ela pensava nisso, partindo ali do pressuposto do doente mental, que aí cometia-se os crimes, era internado, sofria diversas atrocidades, maldades ali dentro de suas e abandonos. Mas precisamos colocar também esse expert, perito dentro do direito do trabalho, do direito civil, né? Tem outras áreas que nós precisamos do acompanhamento para complementar e deixar a discussão jurídica mais forte e elevar o nível. Exatamente, a psicologia ela pode auxiliar aí em trabalhos dos mais diversos âmbitos do direito, né? E é muito importante e é muito especial quando a gente tem e encontra profissionais que são tão preocupados com as causas quanto a doutora Jaqueline, nós já trabalhamos juntas. E eu sei que ela, de fato, ela vai atrás, ela corre, se ela precisa de um especialista, ela busca. Então, é importante também ter esse reconhecimento do profissional do direito de que ele não vai saber tudo sobre tudo, né? Essa humildade de perceber que, olha, agora eu preciso de um especialista nessa área. Então, isso é muito interessante. E a psicologia como um todo, assim, na minha atuação profissional, claro, a gente vai para a área trabalhista, a gente vai civil, mas principalmente família, criminal. Então, são muitas as formas de atuação de um psicólogo num processo. Sim, e quando nós nos conhecemos, era um caso de alta complexidade, em que nós fizemos algumas reuniões para poder entender, não é? Para você trazer isso para o Poder Judiciário, que muitas vezes acumula funções, tarefas e desconhece os detalhes ali da lei, da atividade em que você deve fazer uma escuta, como é feita essa escuta quando envolve uma criança vítima, uma adolescente vítima, por exemplo, de abuso sexual, não é? Ou até mesmo o menor infrator, quando você vai fazer essa escuta. Eu tenho também aqui protestado muito, questionado muito a respeito do preparo de quem faz essa escuta, de quem está ali num primeiro momento com aquela criança, com aquele adolescente. Como aquilo funciona se o advogado não pode ter acesso, se o assistente técnico, e aí eu vou te passar a palavra para explicar para nós aqui, o pessoal que está nos acompanhando agora, a respeito da diferença do assistente técnico em suas atividades, mas da importância ao mesmo tempo, porque é necessário que sejam feitas perguntas de forma correta, de forma técnica. Muitas vezes você não consegue saber de que forma que vai se. E hoje nós estamos vendo diversas acusações falsas ligadas à vingança, ligadas aí a uma situação de desespero, tanto por parte do pai quanto por parte da mãe. E para você conseguir se aprofundar em causas de alta complexidade como essa, é essencial que você tenha um acompanhamento especializado para andar em conjunto. É isso mesmo, é muito importante. A gente vê isso na prática. Agora, aproveitando para explicar, né, essa diferença entre o perito e o assistente técnico. O perito, ele nada mais é do que um profissional de confiança do juiz, né? Então, é o expert que é nomeado pelo juiz
para exercer uma função geralmente de avaliador, mas ele pode atuar também em outros momentos, em audiência especial, mas para fazer uma avaliação, geralmente nós somos nomeados, né, em casos criminais, em casos trabalhistas, são geralmente psicólogos, porque tem mais relação com adoecimento, mas especialmente em casos de família e casos criminais. E dessa avaliação, no geral, não é sempre, mas no geral, nós fazemos um laudo, né, que é o documento decorrente da perícia. Já o assistente técnico, ele é o profissional de confiança da parte, né? Enquanto o perito, ele tem o dever de ser um profissional neutro, porque ele está ali para auxiliar o juízo a tomar a melhor decisão possível. O assistente técnico, ele, por outro lado, é um profissional que está ao dispor da parte, né, do cliente. Então, nós não temos a obrigação de agir com neutralidade como o perito, né? Então, nós escolhemos nós verificamos conversamos com os advogados para ver qual é a estratégia de defesa e adequamos, né? Olha, a gente consegue trabalhar ou a gente não consegue trabalhar nesse caso. Mas de forma muito simplificada, a maior diferença é essa: o perito atua para o juízo e o assistente técnico para a parte. Para além disso, a gente tem o psicólogo como entrevistador do procedimento de depoimento especial, como a doutora mencionou, e aí ele não atua como perito, ele atua como um intérprete, então ele é um entrevistador ali naquele momento. Que muitas vezes esse intérprete, ele me parece, Desirê, que talvez o desconhecimento, a falta de treinamento e o medo de revitimizar, né, que nós não podemos revitimizar, gere aquela escuta, inclusive, muito silenciosa. É absolutamente a escuta. E aí você simplesmente coloca uma criança ou um adolescente que sofreu um abuso sexual, por exemplo, indicou que pode ter sofrido, e coloca-se essa criança ou adolescente em uma sala com um estranho, porque nunca teve acesso a ele, e ele simplesmente pede: me diga o que aconteceu. Não é? Então, como é que essa criança ou esse adolescente, em 10 minutos, vai conseguir abrir, falar sobre aquela situação tão delicada que para nós adultos já é delicado, né? Então, quando você fala de uma perícia que tem que ser mais neutra, mais imparcial, versus uma assistência técnica que pode observar com um pouco mais de proximidade as partes, é relevante como deve ser, então, a forma mais próxima da realidade. O entrevistador, na verdade, ele tem o mesmo dever do perito, né? Ele está atuando ali como auxiliar do juízo. Então, o ideal, e que 90% das vezes eu diria, a gente não vê, é que o profissional atuasse com neutralidade, né? O depoimento especial, ele vem como uma forma menos revitimizante, menos vexatória da criança ser ouvida, né? Então, ele veio ali como um protótipo no Rio Grande do Sul, pelo desembargador da Auto-E, se eu não me engano, por volta de 1980, porque ele ficava muito incomodado com a forma com que as crianças eram ouvidas em audiência, né? Então, advogados perguntando diretamente, juízes perguntando diretamente, e ele se incomodava com isso. E, na época, ele chamou de depoimento sem dano. Com o passar do tempo, foi observado que essa mudança, né? Então, ele passou a colocar a criança em uma sala separada, com um profissional especializado em entrevista, e enquanto a sala de audiência ocorria em outro lugar. Então, era um procedimento menos doloroso para essa criança, mas ainda era doloroso, né? Então, passou de depoimento
sem dano para depoimento com dano reduzido, e depois, né, foi mais divulgado aí nacionalmente e virou o depoimento, que é o depoimento especial hoje. O depoimento especial hoje, ele deveria seguir uma série de normativas que existem, né? Então, a lei do depoimento especial, a 3.431, a resolução 299 do CNJ, o protocolo brasileiro de entrevista forense, que é um protocolo que tem ali 10 fases que, em tese, deveriam ser seguidas, mas eu digo isso com experiência, com base na minha experiência profissional. Eu acompanho depoimentos especiais 2, às vezes 3 por semana, e eu posso garantir que em 90% das vezes o protocolo não é seguido, né? E isso acaba acarretando uma série de danos, tanto à prova quanto para a criança, né? O que deveria ser um procedimento menos doloroso acaba muitas vezes revitimizando, né? Então vem aí a vitimização institucional também, porque infelizmente, apesar de ser exigido que tanto o entrevistador quanto o magistrado tenha especialização, conhecimento, né, no protocolo, isso não tem sido observado. Então, é muito difícil, e às vezes nós vemos profissionais que já iniciam um procedimento com um viés confirmatório muito forte, uma hipótese única, né? O que é o viés confirmatório aí para o pessoal entender? O viés confirmatório é quando o profissional tem a tendência de verificar a situação com um único ponto de vista, né? Então, ele já pensou previamente ali o que ele acha daquele caso, e ele vai entrar na entrevista somente para confirmar aquilo que ele já acredita, né? Então, a hipótese dele é uma só, não existem hipóteses alternativas naquele caso. Então, a gente vê entrevistadores que começam a entrevista trazendo o nome, por exemplo, do acusado. Me conta tudo o que aconteceu, o que ele fez com você, ele te machucou, eu sei que isso é muito... Então, assim, já é aquela carga toda para a criança, né? E o protocolo, ele pressupõe essa série de fases justamente para que para que esse tema seja abordado de uma forma um pouco mais tranquila para a criança e que não seja, né, como a gente diz aí, de supetão, né? Então, para que a criança não seja, de repente, colocada nessa situação com uma pessoa que ela nunca viu antes, sabendo que ela está sendo filmada e ouvida por outras pessoas. Então, infelizmente, a gente ainda tem muito o que melhorar no depoimento especial hoje em dia. Sim, até porque, inclusive, a Lei 13.431 de 2017, ela precisa ser lida em conjunto com a resolução, né? Porque se você pegar essa resolução, se você pegar a lei, elas se complementam. Mas se você pegar a lei sozinha, ela diz que você tem que utilizar os protocolos. Quais? Os protocolos pertinentes. Quais são os protocolos pertinentes? Veio a resolução 299 para dizer. Mas, de novo, com a falta de treinamento, com a acumulação de atividades, né, do julgador, de todo o sistema, a gente acaba tendo condenações de pessoas inocentes. Sim. E eu aprendi com você a questão da sintomatologia. Eu acho muito importante, muito chique esse nome, e muito importante abordar aqui para justificar a questão de fazer o depoimento em blocos. O porquê. E também se o assistente técnico pode fazer perguntas. Porque eu insisto, isso aqui ainda é um... Não é? Então, é o advogado que faz a pergunta. E aí, o advogado faz a pergunta como ele entende que deve ser feito, o juiz reformula como ele entende que deve ser perguntado. Quem está na sala repassando essas perguntas, o profissional, o perito do juízo, faz já de uma outra forma. Então, nós temos 3, 4 formas de perguntar e a sua pergunta não foi feita. Exatamente, vira um telefone sem fio, né? A própria lei ali diz que quando após consultado os advogados, o Ministério Público e os assistentes técnicos, né? Na prática, muitos juízes não deixam o assistente técnico fazer perguntas, deixando bem claro, tá, pessoal, que o assistente técnico
tanto o assistente técnico, quanto o juiz, quanto os advogados, ninguém pergunta diretamente para a criança. As perguntas são feitas, o ideal é que fosse por um ponto eletrônico, muitas comarcas ainda não possuem essa tecnologia, então, às vezes, sai por áudio e a criança acaba ouvindo tudo, ou pedem para mandar no chat, ou é por WhatsApp, então a gente ainda não tem essa unificação aí dos tribunais, mas o assistente técnico sim deveria fazer a pergunta, porque é ele quem detém o conhecimento da importância daquela pergunta, né? Então, se eu faço um questionamento que eu passo para a doutora Jaqueline, aí o juiz lê, tem a interpretação dele, e ele fala: tá, mas doutora Jaqueline, o que você quer saber com essa pergunta? Como é que a doutora Jaqueline vai explicar se quem formulou a pergunta fui eu, né? Vamos colocar numa comparação chula aí um trabalho de escola, né? A gente está apresentando, eu fiz metade do trabalho, a doutora Jaqueline fez metade. Ela não vai saber falar sobre a metade que eu fiz e eu não vou saber falar sobre a metade que ela fez. Então, a gente precisa ter essa... Eu acho que seria essa compreensão também, né, de que o assistente técnico ele está ali para tentar auxiliar, para tentar esclarecer, né, assim como todos os outros profissionais que estão ali, nosso grande intuito é esclarecer o que de fato aconteceu. E para a gente esclarecer, a gente precisa fazer algumas perguntas, claro que considerando, né, o nível desenvolvimental da criança ou do adolescente que está ali prestando aquele depoimento, pensar nas questões de revitimização, a gente não vai fazer perguntas, né, que vão ser muito diretas, a gente não vai fazer perguntas sugestivas, perguntas indutivas, não vamos introduzir informação. Então, é justamente por isso que é interessante que tenha um assistente técnico acompanhando esse procedimento. E agora, trazendo um pouquinho todo esse conteúdo, mas com viés para as questões de família, né? Nós temos aí alguns casos, e que esses casos são bem difíceis, bem delicados, em que se disputa uma guarda judicial de uma criança, resolve-se parcialmente, mas fica ainda para se resolver a questão dos alimentos. Um dos pais acaba se envolvendo, refazendo a sua vida, enfim, e o outro que não se conformou acaba como moeda de troca, como instrumento de vingança, não é? E nós, então, alegamos e pela alienação parental. Como é que é feito o trabalho para diagnóstico, uma avaliação, né, para poder afirmar isso ou apontar essas condições da criança? Uhum. Essa avaliação ela é muito importante de ser feita e, mais uma vez, eu não sou a crítica da psicologia, tá, pessoal? Mas eu acho que é mais uma crítica que deve ser feita. Muitos profissionais e o próprio Conselho de Psicologia não acreditam na existência da alienação parental, né? Defendem que não é um conceito científico. Apesar de ser um efeito que nós vimos, então a alienação ela veio muito antes do Conselho de Gardner, né? Já existia, ele só sistematizou e explicou o que era o comportamento, mas os comportamentos alienadores ele já vêm, né, há muitos anos. Com a lei da alienação parental, que é a 12.318, foram estabelecidos ali 7 critérios, né, que correspondem aos comportamentos alienantes. E daí, quando a gente vai fazer a avaliação, falando por mim, eu tento focar principalmente nesses 7 indicadores, mas claro que existem outros, né, e para além dos comportamentos alienantes, e na criança isso ficou bem nítido, a gente tem a síndrome da alienação parental, né, que é a chamada SAP. Ela não existe em todos os casos, ela não aparece em todos os casos, mas quando o comportamento alienador ele é persistente, acontece ali há tanto tempo, a criança muitas vezes acaba desenvolvendo essa síndrome que nada mais é do que odiar, né, esse outro genitor ou esse outro familiar, né, porque quando a gente fala em alienação parental, a gente não reduz a pai e mãe, né? Então, eu posso ter uma avó alienadora, eu posso ter um avô alienador, né? Então,
esse conceito aí acaba sendo muito amplo, ainda é muito discutido, ainda está muito em pauta, né? A gente tem pessoas, grupos que defendem que alienação parental é um termo, é um conceito que veio aí para descredibilizar as mães, apesar de que, né, a alienação parental ela não é uma questão exclusivamente de mãe ou de pai, não existe sexo, né, nesse comportamento. É um comportamento que é visto assim como qualquer outro tipo de comportamento pode ser avaliado. Então, a gente verifica se tem, por exemplo, impedimento de conversar com esse pai, nessa mãe ou esse pai, ele facilita que essa criança entre em contato, por exemplo, por telefone com esse filho em dias que não são de visita, ou ele dificulta. Essa criança tem acesso livre ao pai, né, ou à mãe. Então, ele fala, pai, eu posso ligar para minha mãe? Não, não pode. Sem explicação, né? Tem a questão da mudança de domicílio sem justificativa, esse também é um comportamento alienador. Então, de repente, todo mundo mora na mesma cidade, aí o pai que detém a guarda, a base de residência, pega e se muda com a criança lá para outro lugar, bem longe. Esse também é um comportamento que pode ser considerado alienador se essa mudança não tiver nenhuma justificativa. Então, esse pai não recebeu uma proposta de emprego, esse pai não tem uma base familiar naquele estado, esse pai ele só quer sair com aquela criança daquele lugar. Então, para além disso, tem omitir informação médica, informação escolar, não permitir que esse pai ou que essa mãe participe das escolhas da vida do filho. Então, o pai não pode participar da escolha da escola, ou a mãe não pode participar do profissional, da escolha do profissional que vai atender. Então, são muitos comportamentos assim que a gente consegue identificar para além da fala, principalmente na criança. Especialmente nos casos de medida protetiva. E aí, você não pode falar, já é uma acusação, vamos dizer assim, que não precisa de comprovação. A violência doméstica, existem surgindo mais leis, mais atualizações para dizer que não precisa de prova nenhuma. Basta a mulher alegar que está sofrendo violência doméstica, seja ela psicológica, física, enfim. E tem uma questão saindo da história. E esse pai, uma acusação falsa ou verdadeira, ele não pode mais, a partir deste momento, se aproximar ou fazer contato de qualquer espécie com ela ou com qualquer um da família. Esse debate... Sim, e é muito frequente, é muito frequente na atuação, né? Inclusive, apresentar falsa denúncia contra a mãe ou contra o pai é um dos critérios que está lá na lei. Né? Então, é mais uma das questões que vão ser avaliadas e que podem e devem ser avaliadas na questão da alienação parental numa perícia psicológica, por exemplo. E é muito frequente, de fato, porque é uma forma... assim, vamos colocar entre aspas, fácil de afastar a criança do pai, né? Porque a partir do momento em que existe a possibilidade da violência, automaticamente essa criança, para proteção, ela é afastada. E aí a gente sabe como é a morosidade da justiça, né? Então, passa-se pelo inquérito, tem ou não tem a denúncia, abre o processo. Depois que abriu o processo, vamos para a perícia, depois da perícia, né? Então, enfim... é uma coisa que aí a criança perdeu 2 anos de contato com um dos genitores. E aí, é muito triste. Entender como é que um grupo de profissionais pode dizer que não existe alienação parental. É a mesma coisa de se dizer que eles são os profissionais de escritório, de porta fechada, que não atendem, que não lidam diariamente com a vida real, só com os papéis, só com os livros. Né? E quando a gente sai um pouquinho dos livros, que é o nosso objetivo do programa, é levar a parte humanizada do nosso trabalho.
Por isso que a gente começa, a Desirê contou a sua história, como é que foi a sua conexão com a sua área de atuação, e aí técnica, mas de uma forma que a gente observa o ser humano. Existem diferenças culturais, econômicas, que uma transformação e cada um se desenvolve da sua forma, de acordo com aquele ambiente que ele está situado, com que ele compartilha o seu dia a dia, as suas dores, que todos nós temos, mas a partir do momento que os olhos das costas para uma questão social, como aqui, eu não sei se tem chegado aí para você, as questões do transtorno autista. Tem relatos de pais de educação que acabam cometendo atos de maus tratos com essa criança. A criança vai precisar ser ouvida, essa criança vai precisar ser cuidada por mais. Essa mãe dessa criança também ter um profissional, pessoas com deficiência em escolas, porque não acontece mal, porque ele consegue se adaptar numa 40, 50 minutos numa simples sala, uma sala de adaptação, uma sala de recursos, e depois desses 40 minutos, uma hora, ele é lançado na sala de aula com crianças que não têm condições especiais, mas que recebem da mesma forma o conteúdo da aula. Então, isso não existe. Assim como a alienação parental não existe. Exatamente. Uma coisa é o livro e outra coisa é a prática profissional. De fato, isso é assim, não tem nem o que dizer quanto a isso, né? A gente vê isso claramente, inclusive, por isso é que muitas vezes, por exemplo, existem diagnósticos diferentes, né? Então, você vai ver o prontuário de um cliente e você vê que ele foi diagnosticado com 4, 5 transtornos diferentes por profissionais diferentes, justamente porque a ciência ela não é exata nessas áreas, né? E a gente não vai pegar o DSM ou o CID, que são os principais manuais para diagnóstico utilizados hoje em dia, e a pessoa não vai ser aquela pessoa com um transtorno exatamente igual. Então, vão ter diferenças, e por isso que é difícil, e por isso que a experiência profissional ela vale muito, né? Justamente essa questão do autismo, por exemplo. Como um profissional que atua na educação não tem o conhecimento das questões desenvolvimentais das crianças, né? Tanto com relação à idade, quanto com relação a esse tipo de transtorno. Né? Então, é muito importante que os profissionais eles estejam mais abertos para a discussão, eles não estejam tão fechados, né? Com aquele olhar que é só para frente, não consegue enxergar tudo que tem para além do que ele acredita. Então, é isso que eu falo, assim, a psicologia ainda tem muito que evoluir, não só a psicologia, mas outras áreas, mas a psicologia, principalmente no âmbito jurídico, ainda tem muito que evoluir, especialmente porque, por exemplo, para ser um perito cadastrado no tribunal, você não precisa ter especialidade nenhuma. Então, um psicólogo que tem um diploma de psicologia e trabalha há 10 anos na clínica ou na psicologia hospitalar, ela pode se cadastrar no tribunal e ser nomeada para uma perícia. Essa pessoa que não tem conhecimento nenhum na seara jurídica, que não tem experiência nessa área jurídica, ela vai conseguir entregar um bom trabalho? Às vezes sim, porque ela pode tentar se dedicar, mas na maioria esmagadora das vezes não, né? E aí eu me questiono por que esses profissionais insistem em aceitar encargos que não têm capacidade técnica, né? Inclusive é uma violação do Código de Ética de Psicologia. Bom, como é que um psicólogo que não acredita em alienação parental vai fazer uma perícia num caso em que
o juiz coloca lá como um dos objetivos da perícia avaliar a existência ou não de indícios de alienação parental. Essa semana eu peguei um caso assim que esse caso já vem se arrastando há algum tempo, e a perita negou a existência da alienação parental como um fenômeno, né? Para a perita não existe. E como é que a gente pega e como é que isso ficou bem claro nos quesitos? Outra coisa que é muito estratégica, né? Aí aos colegas que estão assistindo, os quesitos, eu acho que são uma das partes mais importantes da perícia, porque é nos quesitos, de forma estratégica, que a gente consegue as respostas que a gente quer. Então, aquela perita, ela negou a existência do fenômeno de alienação parental, mas ela me trouxe, nas respostas dos quesitos que eu construí, que a mãe toma decisões unilateralmente, que a mãe não favorece o contato entre pai e filho por outros meios que não o presencial, que a mãe, em muitos momentos, dificulta o contato entre pai e filho. Então, ela trouxe tudo que tem ali na lei da alienação parental, sem saber, por meio dos quesitos. E aí é uma forma da gente encaixar, né, de certa forma, porque, bom, a expert está me dizendo que não existe, mas, juiz, olha aqui, tem uma lei, né, e essa lei, olha essas respostas aqui e olha esses critérios dessa lei. Então, é uma forma que a gente precisa encontrar aí, né? Infelizmente, como ainda existem esses profissionais, a gente precisa encontrar alguma forma de atuação que nos dê alguma segurança para trabalhar e demonstrar que sim, o fenômeno existe. E é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. É um sonho que os peritos experts sejam especialistas na área, porque embora aquele que não é total condição de desenvolver um bom laudo, um bom relatório, uma boa entrevista, o que seja, ele se empenha, ele busca, mas falta a ele a profundidade no tema. E aí ele vai misturar, muitas vezes, o que ele já experimentou, que para ele foi bom ou foi ruim, ou que dentro das crenças limitantes dele, por exemplo, não existe bobeira, né, faz parte. A mãe deveria ter agido assim, o pai ou a avó foram o responsável por aquela criança. Gancho, eu gostaria que você dissesse, ao longo de toda a sua experiência, o que você considera e o que você considera que são os retrocessos. Bom, os avanços, assim, eu sou muito otimista, então para mim os avanços são as novas pessoas que estão chegando na psicologia jurídica, né? A gente vê pessoas interessadas, muito mais do que na minha época de graduação. Então, frequentemente eu recebo ontem ou anteontem, eu recebi mensagem de uma aluna de uma universidade me pedindo uma entrevista. E isso é muito frequente. Esse ano acho que já aconteceu umas 5 ou 6 vezes, né, desses alunos virem atrás e se demonstrarem interessados. Inclusive, o último estagiário que foi contratado, ele veio com pedido de uma entrevista por mera curiosidade. Então, ele queria saber mais, entender mais, né, conhecer mais. E eu acho que isso deve ser muito valorizado, né? As pessoas que são interessadas, porque muitas vezes a gente vê que, principalmente para estágio, né? Precisa ter experiência de não sei quanto tempo. Gente, não. A gente precisa de pessoas interessadas e dispostas a aprender. Eu acho que isso é mais importante. Então, para mim, a evolução vem nesse sentido, né? No interesse, na divulgação da psicologia jurídica como um todo. E os retrocessos, eu acho que é muito isso que eu já trouxe, né, do nosso próprio conselho de classe, que muitas vezes acaba nos prejudicando ao invés de nos impulsionar. Então, a gente ainda encontra essas dificuldades. E para a gente poder finalizar, essa conversa está muito boa, está incrível. Aprendemos muito, tenho certeza. Quem está aqui, ó, curte, comenta, compartilha,
porque esse conteúdo é de grande relevância para quem está vindo aí para o mercado, para quem vai vir para a área, mas também para quem para um esclarecimento, é muito importante que procure um profissional especializado, porque ele tem um conhecimento mais profundo dentro da área. Queria que você deixasse aqui as suas redes sociais. Exatamente. Bom, o meu Instagram, confesso que eu não sou muito ativa. Eu precisei trocar ele, inclusive ele é novo aí, para não misturar as questões pessoais das de trabalho. Eu não consigo, tenho essa dificuldade. Acho incrível quem consegue, porque eu adoro acompanhar ali uma mistura dos dois ao mesmo tempo, mas o meu cérebro, ele divide. Então é psi.desirebragon e não tenho nada além disso de redes sociais. É isso aí, gente. E para agora, realmente, fechar chave de ouro, aqui nós já detalhamos a importância, né, que é um profissional que, de fato, tenha amor pelo que faz, conheça o que faz. Eu gostaria que você compartilhasse conosco a história que mais te tocou, a história que mais te emocionou ao longo da sua trajetória. Foi uma história. Eu trabalho a nível nacional, né? Mas por coincidência foi um caso que eu peguei que é daqui de Brasília, que é onde eu moro atualmente, de um pai que estava sendo acusado de ter abusado sexualmente da filha. A gente, nesse caso, fez um trabalho bem completo do caso, né? Porque muitas vezes eu acho que é importante dar esse aviso também, essa puxada de orelha, acho que a doutora Jaqueline vai concordar. A gente vê muitos casos de acusação de abuso sexual falsas, em que o acusado fala, mas não é verdade, então não precisa me preocupar, eu sei que não é verdade, eu não fiz isso. Mas hoje em dia a palavra da vítima, ela tem muito peso. Então, quem precisa comprovar que não fez é você. Tá? Então, se atentem a isso, não minimizem uma falsa acusação, porque ela tem repercussões sérias e muito graves na vida de uma pessoa. E esse pai, ele estava muito preocupado com a acusação, e aí foi feito um trabalho em várias frentes. Então, o primeiro foi uma avaliação do perfil psicológico dele para verificar se ele tinha características compatíveis com as de um agressor sexual. Então, a gente chama esse trabalho de perfil criminal. A gente faz uma avaliação global da pessoa para verificar se ela tem ou não características compatíveis com as de um abusador, nesse caso. E ficou muito evidente na avaliação com esse pai o sofrimento dele, né, por essa acusação. Ele tinha uma relação muito boa com essa criança. Ele já havia passado por quando a gente entrou, ele já havia acontecido a escuta especializada na delegacia. E depois eu acompanhei o depoimento especial. Qual era a acusação? De que durante o banho ele teria abusado ali daquela criança. E o que ficou muito claro quando eu acompanhei o depoimento especial dessa criança? Ela era muito pequena, acho que tinha por volta de 3 ou 4 anos, então ela tinha alguma dificuldade. Não, acho que ela era um pouco mais velha que isso, acho que ela tinha uns 5, 6 anos. Ela tinha ainda alguma dificuldade de colocar em palavras exatamente o que tinha acontecido. Mas ficou muito claro no relato dela que não foi uma situação, e esse foi o ponto mais forte do meu parecer, não foi uma situação de abuso sexual, foi uma situação de imperícia por parte do pai, que por não saber, né, limpar, ele estava lhe dando banho, geralmente era a avó que ajudava, e nesse dia ele estava sozinho, e nesse momento ali de cuidado, ele acabou incomodando a criança na hora de lavar as partes íntimas, porque é um homem adulto que não, né, um homem ele não tem entendimento claro tanto quanto as mulheres da fragilidade, de como limpa, de até onde pode limpar, de como é que acontece, né, essa questão da higiene pessoal feminina. Então, esse pai foi absolvido, né, nós ficamos muito felizes com esse resultado,
porque era um pai que de fato ele estava disponível, um pai que queria estar com a filha, um pai que era completamente apaixonado por essa filha. E a criança não trouxe o relato abusivo, a criança evidenciou que tinha saudade desse pai, e acaba que o relato dela, na verdade, não se passava de uma sugestionabilidade externa por uma outra pessoa, que incentivou ou que fez ela acreditar que um abuso teria acontecido. Né? E felizmente nós conseguimos restabelecer o contato dessa criança com esse pai e devolver esse direito, né, que é muito mais do pai, o direito de convivência familiar é principalmente da criança. Realmente toca muito, emociona. Realmente foi um trabalho bem complexo. E parabéns pelo trabalho de toda a equipe, que realmente se entregou tudo aquilo que tinha de conhecimento, de profissionalismo, de experiência para trazer o resultado. Desirê, muito obrigada por ter aceitado esse convite, obrigada pelo seu tempo, foi uma aula para todos nós. Imagina, doutora, eu que agradeço e estou aí à disposição sempre que precisar. Perfeito. Turma, quem está aí nos acompanhou até o fim, curte, comenta, compartilha, segue a doutora Desirê lá nas redes sociais dela. Um beijo, muito obrigada.